E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da indução eletromagnética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma espira retangular de lados Azinho e Bzinho afasta-se com velocidade constante de um fio retilíneo muito longo, que transporta corrente elétrica contínua de intensidade I. A espira tem resistência R e autoindutância desprezível. No instante considerado, sua distância ao outro fio é x. Item A. Calcule o fluxo magnético através da espira nesse instante. E item B. Calcule a magnitude I e o sentido de percurso da corrente elétrica induzida na espira nesse mesmo instante. Muito bem. Para resolver o exercício, eu já vou começar orientando o versor N. Observe o quadro. Ele está orientado perpendicularmente ao plano do quadro em direção aos seus olhos. Logo, de acordo com a regra da mão direita, o sentido da corrente elétrica induzido, o positivo, é aquele no qual ela se orienta no sentido anti-horário. Muito bem? Observe ainda que o campo magnético devido à corrente elétrica estacionária de intensidade I, estabelecida no fio muito longo, está orientado perpendicularmente ao plano do quadro e entrando nele. Você pode comprovar este fato pela regra da mão direita. Coloque o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica estabelecida e gire os demais dedos envolvendo o fio. Observe que, do lado direito, região onde a espira se encontra, o vetor campo magnético está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele. Logo, vemos que o versor N e o vetor campo magnético devido ao fio estão orientados na mesma direção, porém sentidos opostos. Vamos agora calcular o fluxo magnético através da área A da espira. Para fazer isso, eu vou começar calculando a contribuição infinitesimal de φ ao fluxo magnético total φ da seguinte forma. A contribuição infinitesimal de φ, o seu valor, é igual à intensidade do campo magnético devido ao fio, que depende da posição x, vezes a área infinitesimal dA do retângulo ilustrado na figura. Observe agora que esse fluxo de φ, de acordo com a convenção adotada, é negativo, pois o versor N e o campo magnético devido ao fio possuem a mesma direção e sentidos opostos. Muito bem? Bom, a partir dessa expressão, obtemos dφ é igual ao negativo de μ0 vezes I sobre 2π vezes a distância dessa área infinitesimal ao fio muito longo. Essa distância é simplesmente x. Muito bem? E essa expressão já foi obtida a partir da lei de Biot-Savart em vídeos anteriores. Tudo isso multiplicando a área dA, que é Bzinho vezes dx. Bom, a partir daqui, vemos que dφ é igual a menos μ0 vezes I vezes B sobre 2π, que multiplica dx sobre x. Bom, a partir de agora, eu vou calcular o fluxo magnético total, somando todas as contribuições infinitesimais de φ, fazendo a varredura de toda a extensão da espira. Sendo assim, obtemos φ é igual a menos μ0 vezes I vezes B sobre 2π, vezes a integral de 1 sobre x em relação a x, de x até x mais a. Muito bem? Bom, dando sequência, a integral de 1 sobre x em relação a x é o ln de x. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter este termo multiplicando o ln em x mais a menos o ln em x. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Consequentemente, o fluxo magnético através da área da espira nesse instante t é igual a menos μ0 vezes I vezes B sobre 2π, que multiplica o ln de x mais a sobre x. X mais a sobre x eu posso escrever como 1 mais a sobre x. Muito bem. Observe o resultado obtido
e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora em busca da intensidade da corrente elétrica induzida na espira retangular. Para obtê-la, eu vou começar calculando a força eletromotriz induzida na espira, dada pelo negativo da derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, e ao mesmo tempo sendo igual ao produto da resistência da espira pela intensidade I da corrente elétrica induzida. Muito bem? Sendo assim, R vezes I é igual a menos dφ dt. Menos, com esse menos, deixa a expressão positiva, então nós temos μ0IB sobre 2π, já retirando os termos que permanecem constantes da derivação, vezes a derivada em relação ao tempo do ln do termo 1 mais A sobre x. Para resolver essa derivação, eu vou fazer o seguinte: eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois eu vou multiplicar pela derivada do termo que está dentro do parênteses. Tudo em relação ao tempo. Então vamos lá. I é igual a μ0IB sobre 2π vezes a resistência da espira, que multiplica a derivada do ln deste termo. Então nós temos 1 sobre este termo, 1 sobre 1 mais A sobre x, que é justamente x mais A sobre x, vezes a derivada em relação ao tempo do termo 1 mais A sobre x. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então aqui nós vamos obter x sobre x mais A. Muito bem? Sendo assim, I é igual a μ0 vezes I vezes B sobre 2πr, que multiplica x sobre x mais A vezes a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. E a derivada de uma constante é igual a zero. Sendo assim, nós vamos obter aqui A, que multiplica a derivada em relação ao tempo t de 1 sobre x, ou seja, de x a menos 1. Lembre-se que x varia com o tempo t, já que a espira retangular se move com velocidade constante na horizontal e para a direita. Consequentemente, eu vou aplicar aqui a regra do expoente combinada com a regra da cadeia, já que x varia com o tempo t. Então aqui nós vamos obter menos 1 vezes x elevado a menos 2, que multiplica a derivada de x em relação ao tempo t. Muito bem? Consequentemente, I é igual a μ0IB sobre 2π vezes a resistência da espira, que multiplica x sobre x mais A vezes A vezes. Então aqui nós temos o sinal negativo, aparece novamente, 1 sobre x ao quadrado, e dx dt corresponde à velocidade v da espira em questão. Muito bem? Simplificando esse quadrado com esse x, e lembrando que a posição x é dada por v vezes o tempo t, lembre-se que a espira se movimenta com velocidade constante, vemos que I fica dado por menos, então nós temos μ0 vezes I vezes A vezes B, tudo isso sobre 2π vezes a resistência da espira, que multiplica, então agora no numerador eu tenho a velocidade V sobre x, eu vou substituir por V vezes T. Então vamos lá. V vezes T, que multiplica A mais x, ou seja, A mais V vezes T. Logo, eu posso simplificar a velocidade V no numerador e no denominador, e com isso obtemos 1 sobre T, que multiplica A mais VT.
Muito bem. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora interpretar o sinal que aparece na expressão da intensidade da corrente elétrica induzida na espira retangular. Como I é negativo, vemos que a orientação da corrente elétrica induzida na espira é oposta àquela que foi definida pela regra da mão direita. Consequentemente, a corrente elétrica induzida na espira se orienta no sentido horário, conforme eu ilustro na figura. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.